Boa noite, igreja. Nós vamos seguir com a nossa série no livro de Apocalipse, o que Cristo espera da igreja. Então eu convido você a ir abrindo o texto que se encontra lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Diz assim o texto: escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Amém? Amém. Estão dormindo? Irmãos, semana passada nós vimos a primeira carta. São 7 cartas. Semana passada nós vimos a primeira carta. Uma carta que foi entregue à igreja em Éfeso. Era uma igreja muito boa, uma igreja muito trabalhadora. Era uma igreja muito teológica, ela conhecia muito da palavra de Deus. Tem um dado aqui da igreja aqui que eu não passei semana passada, que eu me esqueci, para vocês verem como aquela igreja era bem frequentada e teve bons líderes. Vários líderes fortes e famosos que nós encontramos na palavra de Deus passaram por lá. Provavelmente foi Áquila e Priscila que plantaram aquela igreja. Eles foram expulsos de Roma por serem fiéis a Cristo. Outro que passou por lá foi Apolo. Ele era mestre, ou seja, um PhD em Antigo Testamento. Ele tinha um grande conhecimento. Apesar de não ter entendido ainda algumas coisas, ele precisou ser discipulado quando ele chegou lá em Éfeso. Ele não conhecia, por exemplo, o batismo de Jesus. Paulo passou por lá, ficou cerca de 3 anos treinando os presbíteros daquela igreja. Depois passou por lá Tíquico, discípulo de Paulo, Timóteo, o amado discípulo de Paulo também, e o apóstolo João, o mesmo que recebeu aqui essa revelação de Deus e que escreve essas cartas aqui em Apocalipse. Então era uma igreja muito forte, uma igreja muito dedicada, muito trabalhadora, mas ela teve uma acusação na carta ali, né? Cristo se coloca contra essa igreja e diz para essa igreja, né? Você abandonou o primeiro amor. Nós vimos semana passada que ele não está falando de um amor no sentido cronológico, mas sim do sentido qualitativo, né? Ou seja, aquela igreja, no decorrer dos tempos, ela deixou de entregar aquilo que ela tinha de melhor, o seu melhor amor. A prioridade dela não era mais servir a Deus, o melhor dela não estava sendo entregue mais a Deus, né? Uma igreja que passou a viver no automático, uma agenda cheia, e a relação também com Deus, né, estava no automático, né? Ou seja, né, nós vimos semana passada que é melhor uma igreja não existir se ela não tiver amor. E essa igreja, ela deixou de existir, né? Bom, depois, se você não estava conosco semana passada, está lá no YouTube, lá você pode rever essa mensagem. Hoje nós vamos ver a segunda carta e entregue à igreja de Esmirna, né? Então, provavelmente a segunda cidade no trajeto do mensageiro.
A Esmirna, no seu significado, significa mirra. Lembre-se da mirra, né? Era uma cidade produtora de mirra. Mirra era uma folhinha que, quando você prensasse essa folhinha ali num pilão, em outro mecanismo ali, ela dá origem a um óleo, e um óleo muito cheiroso, né? Usado também para fins terapêuticos, né? Também era uma cidade muito conhecida naquela região ali da Ásia Menor ali. Ela também tinha sua fama, ela era conhecida como a coroa da Ásia, né? O orgulho da Ásia. Era uma cidade litorânea, muito linda, uma das mais prósperas cidades ali daquela região. Tinha um excelente porto, se orgulhava por ter uma boa estrada que ligava até o interior do império. Nós não sabemos a origem dessa igreja, como que ela foi plantada, mas há uma tradição muito antiga que provavelmente em uma das viagens missionárias de Paulo, quando ele estava indo para Éfeso, ele deve ter passado ali por essa igreja, né? Porque está no caminho ali. Era uma igreja também conhecida por um lado muito negativo, de novo, né? Assim como Éfeso, era uma igreja muito ligada à idolatria. Havia um culto lá muito famoso, um culto a César, o imperador, onde tanto a cidade de Roma quanto César, eles não eram vistos como uma cidade ou como um simples imperador. Roma era vista como uma deusa e César era visto como um deus. E nós vemos aqui, que nós vamos ver mais para frente, essa igreja ela se opõe a esse deus César. E outra coisa muito interessante, só 2 igrejas nessa lista de 7 que não receberam acusações, não houveram pontos negativos por parte do nosso Senhor. Então, Esmirna e Filadélfia, hoje Esmirna, ela só recebe elogios. Ela só recebe elogios. Muito bem. Seguindo ali, começando o nosso texto ali, nós vimos como Esmirna, a cidade de Esmirna, era vista aos olhos das pessoas, né? Porque ela era conhecida. Mas aos olhos de Deus, nós vemos aqui o porquê também que ela era conhecida. E desde já eu já falo para você que essa mensagem, ela não é uma mensagem que... como é que é quando uma coisa é bonita e vai para o Instagram? Instagramável, é isso? Ela não é uma mensagem instagramável. Ela não é uma mensagem que nós gostamos de ouvir. Esmirna, meus irmãos, ela é conhecida pelo nosso Senhor pelo seu sofrimento. Nós não gostamos de sofrer, nós temos um quê com o sofrimento, é lógico, nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Ela era conhecida pelo seu passado de sofrimento, ela era conhecida também pelo seu presente. Ela provavelmente foi a igreja que mais sofreu perseguições aqui dessas 7 igrejas. Talvez num contexto bíblico, talvez seja a igreja que mais sofreu perseguições. Além de ter sofrido, estar sofrendo perseguições e também provações, ela também recebe uma advertência de Deus na carta que ela iria sofrer ainda mais. Ou seja, esse sofrimento, essas perseguições iriam se intensificar. E o nosso Deus aqui, ele se dirige a essa igreja dizendo: igreja, eu conheço as suas aflições. O nosso Deus conhece as aflições da sua igreja. O nosso Deus conhece as nossas aflições no nosso particular também.
Nós não temos aqui a causa e a razão, o motivo dessa igreja estar sofrendo. Mas se a gente for reconstruir um pouco do contexto da época, nós podemos aqui talvez chegar a alguns possíveis motivos desse sofrimento. Em 1900, sou louco, em 195 a.C., olha a diferença, né? Olha a diferença, né? Foi construído em Esmirna um templo dedicado à deusa Roma. E a cidade ela começou a ter essa reputação, né? E também essa lealdade patriótica, né? Em 25 depois de Cristo, ela também ganhou o privilégio de construir um templo ao imperador Tibério. E ali também era algo como obrigatório, né? Os cristãos, todo o povo, toda a população, era meio que obrigatório, né? Queimar incenso, né? No fogo que ficava na frente do busto ali do imperador. E pelo que nós vemos na carta e pelo que nós entendemos aqui, com certeza os cristãos eles se recusaram a prestar cultos e queimar incenso, seja qual for o Deus, né, a idolatria colocada ali para eles, né? Eles eram perseguidos, inclusive, pela população judaica, que era isenta de prestar cultos, né? Os judeus, eles tinham a isenção de prestar cultos, né? Os judeus não messiânicos, aqueles judeus que não criam, né, em Jesus. E em vez de eles ficarem na deles lá, né, eles eram perseguidores assíduos dos cristãos, né? Exigiam que eles prestassem culto, né? Perseguiam os cristãos, né? Queriam, de qualquer forma, fazer com que Roma, né, punisse os cristãos. Esmirna também é conhecida pela sua pobreza, né? Era uma igreja pobre. Os cristãos aqui de Esmirna eram pobres. A gente ouve aí, através de muitos pregadores aí, que um crente, um cristão não pode ser pobre, né? Que coisa, né? Esmirna era pobre, né? Coisa, né? E chamou a atenção aos olhos de Deus. Nós também não sabemos a causa dessa pobreza dessa igreja, mas surpreende, porque essa cidade, como nós vimos, e você vai estudar o contexto dessa cidade, era uma cidade muito rica, era uma das mais prósperas ali da Ásia Menor. Então, também, tentando reconstruir aqui um contexto, para ver, né, a causa dessa pobreza dessa igreja, algumas opções aqui, né? Talvez eles pertencessem à camada mais baixa aqui da sociedade, né? Não podemos esquecer que o nosso Deus vai escrever lá em 1 Coríntios 1:26, que o chamado dele, né, poucos são sábios segundo os padrões humanos, poucos são poderosos e poucos são pobres de nascimento, né? Talvez a origem desses cristãos realmente fosse de uma pobreza. Também, talvez o amor dessa igreja pelos menos favorecidos tenha levado essa igreja a se envolver fortemente ali para contribuir e suprir de uma maneira generosa com aqueles necessitados, e eles acabaram empobrecidos. Talvez possa ser essa uma razão dessa pobreza. Também não é de se duvidar que eles tenham renunciado a participar de negócios de origem duvidosa para lucrarem. Então, talvez possa ser esse também um motivo, né, dessa igreja ser tão pobre. Ou ainda, para mim, essa é uma razão muito interessante. Os outros, né, tanto os judeus quanto os demais cidadãos ali dessa cidade não deveriam gostar nem querer fazer negócio com
com os cristãos, né? Pois eles não participavam dos cultos, eles se mantiveram sempre, não quiseram se conformar nem ceder a esse culto. Era algo que era visto como um privilégio de Esmirna, né? Cultuar Deus a Roma, ou Deus César. Talvez possa ser esse motivo. Eles não tinham com quem negociar, eles não tinham oportunidade de emprego na cidade. Talvez possa ser esse também um motivo dessa pobreza aqui que chama a atenção na carta. Há um texto lá em Hebreus 10:34, que nós não sabemos para quem foi escrito, mas poderia muito bem ter sido escrito para essa igreja. Esse texto vai dizer que aceitaram livremente o confisco de seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então, talvez eles tenham sofrido ali alguma represária, né, do povo e também do império ali que dominava. Algo muito comum também na época. Meus irmãos, mas algo que nós precisamos entender, que a pobreza, ela faz parte do custo do discipulado de servir a Cristo. Tá? Talvez você não esteja vivendo isso, talvez você não vai experimentar isso, mas faz parte da vida do cristão, muitas vezes, enfrentar essa dificuldade na vida. Porém, há um contraponto. A carta vai dizer ali que conhece a sua pobreza, mas essa igreja, ela era rica. Como assim? Conhece sua pobreza, mas essa igreja era rica. Não podemos esquecer que o conjunto de valores do nosso Cristo, do nosso Deus, do nosso Jesus, não é um conjunto de valores deste mundo. Então é uma igreja que lhe faltava bens, pois eles eram ricos para com Deus. Nós estamos falando aqui de uma riqueza espiritual. É uma igreja rica em fé, rica em boas obras, uma igreja que ajuntava tesouros. Aonde será? No céu. Uma igreja que desfrutava das insondáveis riquezas de Cristo. 2 Coríntios 8:9 vai dizer que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Quem que se tornou pobre ao nosso favor? Nosso Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, a riqueza aqui para essa igreja é simplesmente ter Jesus. Talvez o seu desejo seja ser rico nesse mundo, mas eu quero te dizer que não há riqueza maior do que pertencer a Jesus. Amém? Outro motivo ali que nós vemos, outra forma com que essa igreja era conhecida, lá no verso número 9, o texto vai dizer: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? O povo judeu, aqueles que não criam em Jesus, mas perseguiam os cristãos, estavam espalhando falsos rumores sobre os cristãos. Ou seja, eles eram caluniadores. Então, os inimigos de Cristo aqui estavam deturpando o seu povo, estavam blasfemando. Jesus, ele vai ser bem forte aqui no texto. Ele vai chamar esses blasfêmios aqui, blasfemadores, chama de sinagoga, não do Senhor, mas sinagoga de Satanás. Ou seja, ele está dizendo aqui que esses caluniadores estavam a serviço do próprio Satanás. Quando nós lemos Tiago vai ter dois trechos lá que ele vai falar sobre a língua. Ele vai dizer que quando nós usamos a nossa língua para maldição ou para o mal, é como se o próprio inferno acendesse o fogo que acaba tomando conta do nosso falar, da nossa língua.
Lembre-se também que o pai da mentira é quem? O diabo. João 8:44. E todos nós sabemos, né, que a calúnia ela provoca um fascínio bem interessante, estranho, né? Não nos ouvidos dos outros, nos ouvidos de todos nós, né? Lá, capítulo 26, 22, vai dizer que as palavras do caluniador, isso em Provérbios, são como petiscos deliciosos que descem saborosos até o íntimo, saciando a fome dos descrentes com essas guloseimas suculentas. Então, a calúnia, a blasfêmia, como corre rápido, né? O falar mal sobre os outros, ainda usando da mentira, né? O falar mal, a fofoca, ela acaba se espalhando. Porque o ser humano ele tem uma vontade muito grande, ele tem um deleite muito grande de ouvir o mal sobre as outras pessoas. Ninguém gosta de ouvir, fulano está se dando bem, fulano foi abençoado, fulano progrediu, fulano teve uma oportunidade melhor, ganhou um emprego. Agora você fala, você viu o que aconteceu com fulano? Os ouvidos, como? Né? Todo mundo quer saber, né? E isso, meus irmãos, se coloque no lugar dessa igreja. Acredito que se você já esteve nessa posição de ter algo a seu respeito sendo espalhado, algo que não é verdade, não sei se você sabe, mas isso produz machucados, ferimentos, né? Cicatrizes profundas. Então era uma igreja que sofria em cima dessa caricatura, né, que estava sendo feito com relação ao seu caráter, com relação à sua postura. Até vou aproveitar aqui, vai estar hoje ali no clube do livro, lá, esse livro aqui, ele é muito bom. E liderança e integridade. E ele tem uma frase aqui que eu acho sensacional, que ele vai dizer assim, cuide do seu caráter diante de Deus, que Ele vai cuidar da sua reputação. Então, vai trabalhar bem essa questão de nos mantermos firmes, por mais que soframos perseguições, ainda mais nessa questão, né, da calúnia, da blasfêmia. Então, você que lida com pessoas, que tem uma vida de liderança, é uma ótima leitura. Depois você fale com a Manu ali, amém? Mas era uma igreja que seguia os passos do seu mestre, do seu humilde mestre. 1 Pedro 2,23 vai falar acerca de Jesus, né? Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então era uma igreja que agia com mansidão, meus irmãos, com mansidão. Ela já era conhecida pelo seu sofrimento e perseguições a Cristo, e Cristo faz questão de avisar aqui, de anunciar essa igreja, vai piorar. O sofrimento vai ser intensificado. Porém, ele fala aqui no verso número 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Mais para frente, Jesus ainda vai dizer, siga firme, siga fiel, siga confiando em mim, não tenha medo. O texto vai dizer ali que o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Isso aqui, meus irmãos, prisão era algo muito conhecido pelos discípulos, pelos apóstolos. Nós temos vários, quase todos os discípulos e apóstolos estiveram em prisões, em todo tipo de prisões. Tá? João, né? João que está aqui escrevendo essa carta, ele estava numa prisão cerca dos seus 90 anos de idade, quebrando pedras, exilado numa ilha. Então, Paulo também tem inúmeros momentos em que ele esteve em prisões, né?
Mas isso não foi o bastante, né, para segurar o amor que esses homens tinham pelo nosso Deus, né? As celas das prisões foram santificadas por orações e louvores. E a escuridão dessas prisões, elas foram iluminadas pela presença de Jesus Cristo. Nada foi capaz de segurar o amor desses homens. E várias cartas do Novo Testamento foram escritas na prisão, para você ter ideia disso. Jesus segue ali dizendo: seja fiel até a morte, o verso número 10. Ele faz uma exortação para essa igreja. Permaneçam fiéis a ponto de estarem prontos para morrer por causa dele. Forte isso, né? Jesus ali na carta elogia essa igreja, incentiva essa igreja a permanecer em meio ao sofrimento. E ainda diz que aqui que o martírio, a morte é algo real. É algo que pode estar muito próxima deles. E Jesus está dizendo aqui: siga, prossiga, permaneça firme, mesmo se a morte chegar. Forte isso, né? Nós não temos noção do que é isso, meus irmãos. Nós não fazemos ideia do que é o martírio. O mártir é aquele que dá a vida por Jesus. Aquele que se entrega por completo a Cristo. Em meio à oposição, em meio ao sofrimento, em meio à dor, o mártir ele não cede. Às vezes nós romantizamos muito esse martírio, esse sofrimento que cristãos sofreram ao longo da história. Aqui nós temos uma igreja que está sofrendo, ainda sofre, acredito que numa escala menor, mas em alguns lugares ainda cristãos têm dado a sua vida pelo Evangelho. Só que são notícias que não chegam até nós, não saem na Globo, entendeu? Eu acompanho algumas redes missionárias, de vez em quando nos grupos ali sempre sai notícia. Redes missionárias são redes que cuidam de missionários espalhados pelo mundo, para você ter uma noção de como funciona. Nós temos organizações muito grandes, nós temos missionários que eles têm uma vida em segredo, uma vida secreta. Aqui no Brasil eles têm uma identidade, eles têm um nome, no lugar onde eles estão, somente poucas pessoas sabem a localização exata, eles mudam o nome, eles vão para lugares onde há perseguição por conta de pregar a Jesus. Não existe 1, 2 lugares, existem muitos lugares onde cristãos estão sendo mortos por levarem o nome de Jesus. Nós romantizamos, meus irmãos, porque nós não temos ideia do que é isso. A Bíblia sim fala que nós temos que ter alegria por passarmos em meio a tribulações. Nós vamos ver também, principalmente em Tiago, que nós somos forjados à medida que nós passamos por tribulações. Mas nós somos humanos e precisamos entender e lembrar que passar por tribulações ao ponto de você se tornar um mártir é suar sangue, é derramar sangue. Imagina você estar prestes a perder a vida por pregar o Evangelho. Nós não experimentamos isso, meus irmãos, e acredito que estamos longe ainda disso. O que vemos aqui, meus irmãos, é uma igreja que estava vivendo debaixo de uma terrível perseguição. Alguns dados aqui para você entender o que acontecia na época, para você não achar que é bobagem. Lembre-se que o imperador que dominava nessa época era Domiciano, e ele era um algoz que tinha métodos diabólicos de tortura e de morte. Você pode pesquisar aí numa fonte do Google que você vai encontrar. Ele adorava colocar os cristãos em caldeirões de óleos ferventes. Sabe o que é isso? Um caldeirão de óleo
fervente. Os cristãos eram mutilados ali. Os seus generais e soldados, eles eram peritos, eles se tornaram peritos na arte do esfolamento. Sabe o que é o esfolamento? É você retirar a pele da pessoa e ela estando viva. Cristãos foram torturados, tiveram mortes cruéis, porque eles estavam pregando a Jesus Cristo. Em 2 de fevereiro de 156 depois de Cristo, eu quase falei o 1000 de novo aqui, você vai ter a história de um chamado bispo Policarpo, que foi o sucessor de João Batista aqui nessa igreja de Esmirna. Ele fugiu da cidade, porque a congregação dele pediu, foge. Mas ele foi localizado pelos soldados. E ele não quis reagir, ele não quis fugir, até recebeu os soldados com comida e bebida. E pediu aos soldados um tempo para se retirar para orar. Foi colocado para ele que ele precisava prestar culto ao Deus César, a deusa Roma, e ele negou oferecer sacrifícios ao imperador, negou jurar pela fortuna do imperador. Ele foi convocado a amaldiçoar Cristo e ele negou. E olha a resposta que Policarpo dá aqui. Por 86 anos eu tenho servido e ele nunca me faltou. Como então poderei blasfemar contra o rei que me salvou? Ameaçaram ele jogar as feras. Ou seja, lembre-se do Coliseu, né? Feras pegavam uma pessoa e destroçavam. Olha o que ele fala quando o imperador aqui, o capataz aqui fez isso. Pode chamar as feras, né? Policarpo, firme aqui, né? Ameaçaram queimá-lo, caso ele não mudasse de atitude. Novamente, foi colocado ali, você precisa prestar sacrifícios a César, você precisa amaldiçoar Cristo. Não teve jeito. Foram amarrar ele, foram prender ele em uma estaca, e ele disse assim, não precisa, eu fico aqui, não precisa. E tem uma oração de Policarpo, um trecho da oração que fica até nós hoje, que ele ali, pronto ali para ser queimado, ali junto à estaca, no meio da fogueira, Policarpo ora ao Senhor Deus Todo-Poderoso: eu te bendigo por me teres julgado digno desse dia e dessa hora, de participar do cálice de Cristo junto com teus mártires. É isso que Policarpo ora aqui. Segundo alguns observadores, você pode pesquisar no Google lá também, vão ter alguns relatos que mudam um pouco do outro. Esse aqui eu achei o mais equilibrado, que vai dizer que à medida que as chamas aumentavam, não consumiam Policarpo. Juntaram lenha, botaram fogo, mas não estava consumindo ele da maneira esperada. O fogo formava um círculo ao seu redor, mas o seu corpo não queimava. Então, como não teve o efeito pretendido aqui, foi chamado ali um carrasco e foi-lhe ordenado esfaquear ele com uma espada até a morte. E as chamas, elas foram repreendidas pelo seu sangue. Deixe-me como estou, foi uma das frases dele, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará forças para permanecer firme na fogueira. Já parou para pensar? Nós temos, lógico, nós somos humanos, nós somos de carne e osso, nós sofremos. Parou para pensar que talvez Deus não queira que você ore pedindo para que Ele tire o seu sofrimento, mas para que você entenda
o porquê, o motivo de estar sofrendo? Reflita nisso enquanto nós avançamos aqui. Ser cristão, meus irmãos, é um chamado ao sofrimento. Como eu falei, essa mensagem não dá like. Não teremos like nessa mensagem. O sofrimento é uma marca indispensável de todo verdadeiro cristão. É inevitável. Se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, saiba que é uma marca, é um distintivo do cristão. A última bem-aventurança de Jesus, a última bem-aventurança, ele vai dizer: bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Em outro texto vai ser dito: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Nenhum escravo é maior que o seu Senhor. E o nosso Deus se entregou ali na cruz, ele sofreu ali na cruz, para nos dar a vida eterna. Em outro texto nós teremos também: no mundo terão o quê? Aflições. Há um outro personagem histórico, Dietrich Bonhoeffer, era um pastor luterano, que ele morreu enforcado em um campo de concentração em Flensburg, na Alemanha. Não temos esse livro aqui, mas vou trazer ele, é muito bom. Esse pastor ficou muito famoso na história porque ele foi um pastor que estava envolvido num plano para assassinar Hitler. É interessante a história desse pastor. E ele escreve um livro sobre discipulado. E nesse livro, vou destacar aqui uma citação: o sofrimento, portanto, é insígnia do verdadeiro cristão. O discípulo não está acima do seu mestre. Lutero considerou o sofrimento entre as marcas da verdadeira igreja. Discipulado significa fidelidade ao Cristo sofredor. E, portanto, não é de todo surpreendente que os cristãos sejam chamados a sofrer. Somos chamados a sofrer. Somos humanos, carne e osso, e queremos evitar o sofrimento. É lógico. Essa mensagem aqui não é para você ser... Eu sempre esqueço isso. Alguém que gosta do sofrimento, né? Um masoquista seria essa pessoa? Não é isso. Até porque eu sou uma pessoa que dou graças a Deus por todas as invenções que Deus capacitou o homem para tirar o nosso sofrimento. Eu sempre fui, como um homem raiz, averso a ir ao hospital, tomar remédios e tomar injeções. Tenho isso em comum, acredito que eu tenho vários homens que são muito parecidos comigo. Tá? Porém, faz algum tempo eu sofri uma das piores dores da minha vida. Uma dor nas costas com um cálculo renal, algo que até hoje eu não entendi direito. E aquilo, nossa, que dor aquela. Meu... E eu lembro que a Pri ficava dizendo assim: vamos lá, no pronto-socorro, tomar uma injeção. Eu, não, vou seguir aqui, firme e forte. Mas chegou um ponto que não dava mais, eu não conseguia me mexer, entendeu? Eu quase que eu ficava no chão atirado assim. Eu fui. Meus irmãos, entrei, tomei a tal da injeção, que eu não lembro, mas é algo assim dos céus, divina, questões de minutos, né, irmão Yogi? A dor foi embora. Nossa, que sensação maravilhosa. Depois esse fato se repetiu, e eu mesmo falei para a Pri: estou indo ao pronto-socorro.
é ruim que eu vou ficar aqui sofrendo. Meus irmãos, o problema é quando nós evitamos o sofrimento, e esse sofrimento que nós estamos vendo aqui é um sofrimento muito ligado ao fato de nós pregarmos a Cristo. Não sei se você sabe, mas o mundo odeia Jesus. Ele foi crucificado, meus irmãos. O mundo odeia Jesus, isso é um fato. Agora eu não vou entrar na questão política que está acontecendo agora, em termos de Israel e tal. Israel não é mais uma teocracia, ele tem homens ali que estão à frente, então não vou entrar nesse detalhe. Mas é muito interessante um ódio que eu vejo em vários lugares, simplesmente pelo fato de ter uma nação que tem uma ligação bíblica com Cristo. É impressionante o ódio destilado assim. As pessoas não querem saber da história, não querem saber de nada. Pelo fato de estar sendo ligado a uma questão espiritual e bíblica, é um ódio. Nada provoca mais oposição e ódio do que o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos. Só que o problema é quando nós evitamos esse sofrimento por meio de concessões. Eu vou te explicar o que é fazer concessões. Nós já estamos chegando ao final, faltam 4 folhas. Meus irmãos, por que o mundo odeia Cristo? Porque ele enfatiza doutrinas que não são agradáveis ao paladar do mundo. Alguma série de doutrinas aqui que são essenciais no Evangelho e que o mundo odeia. A gravidade do pecado e da culpa humana, a ira e o juízo de Deus, a impossibilidade de salvar a si mesmo, o fato e a necessidade de se render à cruz de Jesus, liberdade da vida eterna e os perigos da morte eterna. São verdades que enfraquecem o orgulho humano e despertam a oposição dos homens. E aí, para evitar ser perseguido por pregar essas doutrinas bíblicas, o que muitas vezes nós vemos é a igreja fazendo concessões, aliviando a mão. Pregadores são tentados a atenuar as doutrinas e pregam o evangelho que agrada ao mundo, para não serem perseguidos por conta da cruz. Lá em Gálatas 6:22, o texto já vai dizer que muitos homens buscam agradar outros homens para evitar perseguições por serem fiéis à cruz. Padrões morais de Cristo também são impopulares. O mundo tem aversão ao padrão moral que a Bíblia nos apresenta e que Jesus nos apresenta. Honestidade dos negócios. Eu já vi gente famosa na internet dizendo com prazer e com orgulho que cresceu dando golpe. Cara, recebendo aplauso, curtida. É impressionante isso. Outros padrões que estão sendo deixados de lado: castidade antes do casamento, a fidelidade no casamento, contentamento no lugar da cobiça, autodomínio e autossacrifício, domínio próprio e sacrificar pelo próximo. As igrejas têm sido enlaçadas pelo mundo e têm abandonado tanto doutrinas quanto padrões morais de Cristo. Quando um pregador fica muito famoso no nosso país, saiba disso, entenda isso, vá assistir, vá ouvir, você vai ver que, infelizmente, as mensagens, elas são muito água com açúcar, que eu digo. Água com açúcar. É muito comum, por exemplo, o amor está em alta agora, está na alta. Pregadores que só pregam o amor.
mas não vão pregar sobre pecado, não vão pregar sobre a ira de Deus, não vão pregar sobre a necessidade da cruz, arrependimento, perdão de pecados. É sempre uma mensagem que agrada ao mundo. Você tem que achar estranho isso. Celebridades e pessoas que têm um padrão de vida imoral amam esses pregadores. Alguma coisa está estranha aí. Alguma coisa está estranha. O John Stott ele vai dizer que a nossa tendência para evitar a perseguição é diluir o evangelho e rebaixar na nossa vida nossos padrões para não causar ofensa. Nós amamos o reconhecimento de nossos semelhantes mais do que o reconhecimento de Deus. Você tem vivido para buscar o reconhecimento de Deus ou para agradar aos nossos semelhantes? A ideia aqui não é que você saia agora da igreja ateando fogo, né? Criando briga e intriga com Deus e o mundo aí. Né, forçando um martírio, não é para você fazer isso. Mas o que essa carta nos ensina e nos encoraja é fazer menos concessões, é ceder menos, é permanecer fiel àquilo que Cristo tem nos transmitido. Sabe por que Esmirna sofre, meus irmãos? Porque é uma igreja, sabe por que ela é uma igreja sofredora? É porque ela não fazia concessões. E o sofrimento dela era intensificado, ou seja, aumentava cada vez mais, era proporcional ao zelo e à fidelidade que eles tinham com Jesus. Ou seja, ao ponto que eles eram mais fiéis, mais zelosos com Cristo, a perseguição aumentava. Quanto mais fiel e mais zeloso nós formos, mais perseguidos e oprimidos nós seremos. Ou seja, o zelo e a fidelidade a Deus vão ampliar o nosso sofrimento. Acredito que, em alguma proporção, em alguma medida, todos nós, pelo fato de nos apresentarmos como cristãos nesse mundo, nós sofreremos perseguições. De alguma maneira. Né? Vão nos evitar em alguns ciclos, em alguns ambientes, em alguns lugares, pelo fato de nós termos princípios, tanto doutrinários ou morais, que refletem a Cristo. Saiba disso. Saiba disso. Agora, chegando ao final, como lidamos com o sofrimento? O próprio Jesus, aqui nessa carta, ele nos ensina a lidar com o sofrimento. Verso 10. Não tenham medo, que vocês estão prestes a sofrer, e sejam fiéis até a morte. O medo aqui, ele não está ligado a um anticristo, a uma pessoa, está ligado aqui ao fato de não ceder, não ter medo, de não permanecer firme aos princípios. Era uma igreja que se mantinha firme aos princípios de Cristo. E a própria palavra de Deus vai dar um antídoto para o medo. Medo é algo que nós temos, que nós podemos ter. E lá em Salmo 56, 3, vai dizer que quando nós estivermos com medo, nós devemos confiar em Deus. A fé e a fidelidade a Deus é o antídoto do medo. Por isso que Jesus fala, continuem sendo fiéis e não tenham medo. Porque a fidelidade e a fé em Deus é confiar em Deus. Seja o que estiver acontecendo, seja o que for acontecer, nós devemos permanecer fiéis. Aqui nós temos outras verdades para que a nossa confiança em Cristo ela possa crescer e possa amadurecer mais ainda.
Primeira, ele é eterno. Ele se apresenta aqui como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Meus irmãos, nós estamos confiando em um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não tem nada melhor no que confiar no Deus que vive para todo o sempre. 2, o nosso Deus, ele é vitorioso. Ele diz aqui que ele morreu e tornou a viver. Nós morreremos, mas Cristo morreu e viveu. E ele diz para permanecer fiel até a morte, porque ele foi obediente até a morte. Ele foi obediente até a morte, sofreu ainda uma morte de cruz. Mas o que acontece com o nosso Deus? Nem a morte pôde segurar o nosso Deus. O nosso Deus, ele reina e vence o nosso maior vilão. Qual é o nosso maior vilão? Qual é o nosso maior vilão? A morte. Também. Também. Mas a morte, nós não... Quando a morte aparece na nossa face, quando nós temos que lidar com a morte, não tem o que fazer. Quando a morte se apresenta a nós, ela é só um lembrete que um dia a nossa hora vai chegar. Não tem como, não, eu vou pegar outro caminho. Não. Não. Terceiro, ele é onisciente. Ele é um Deus que conhece as nossas aflições. É um Deus que conhece as nossas aflições. Eu não sei, isso aqui é muito, muito profundo, eu achei isso muito interessante, porque sabia que quando nós sofremos em segredo, o sofrimento é muito maior quando nós compartilhamos aquilo que nós estamos sofrendo? Vocês sabiam disso? É terapêutico isso. Por isso que eu te incentivo a compartilhar o seu sofrimento e as suas dores. Deus, ele está se dirigindo à igreja aqui e dizendo que conhece o seu sofrimento com a maneira terapêutica de dizer assim: irmãos, eu sei que vocês estão sofrendo. Eu tenho consciência disso. Eu sei cada dor. Eu sei cada machucado. O nosso Deus é um Deus que traz um alívio e paz que é incomparável. Ele é o melhor confidente que existe. Talvez você tenha dores, talvez você esteja sofrendo, mas ainda não tem coragem de compartilhar com alguém. Não tem compartilhar, de chegar, conversar, eu estou sofrendo. Mas você pode compartilhar suas dores e os seus sofrimentos com o nosso Deus. Se tem alguém que sabe o que é sofrer, é Jesus. É algo que nós temos em comum com o nosso Deus, meus irmãos. Compartilhar as nossas dores e o nosso sofrimento diminui a nossa dor. 4. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele conhece as provações presentes e futuras. Ele adverte. Isso aqui é muito interessante. Olha o que diz ali. O diabo lançará alguns de vocês para prová-los, ou seja, ele sabe exatamente quantos serão, como será. Ainda avisa que vai ser um tempo determinado por ele, serão 10 dias. Aqui a gente não sabe se ele está falando acerca de um período, porque Apocalipse é muito símbolo, ou de fato eram 10 dias. Mas o que Deus está dizendo aqui para a sua igreja é o seguinte: que Ele tem controle sobre todas as provações que se apresentam a nós. O que Ele diz, até o diabo obedece. Aqui Ele está dizendo assim, diabo, você vem até aqui, depois volta.
Jó, nós vamos ver isso também. Tudo que acontece com Jó tem a permissão de Deus. Ou seja, o diabo ele vai tentar a sua igreja, mas tem aqui uma promessa de Deus que ele não irá prevalecer. Não irá prevalecer. Ou seja, meus irmãos, o diabo ele vai nos tentar, tentando nos destruir. Mas se permanecermos fiéis a Deus, ele não irá prevalecer. A vitória já é nossa através de Jesus Cristo. Creia nisso. Creia nisso. 5. Ele tem um propósito. Tiago também vai trabalhar muito essa questão. Nosso adversário, ele tenta para destruir. Nosso Pai, ele nos prova para nos aperfeiçoar. O fogo da perseguição purifica a nossa fé, fortalece o nosso caráter cristão. O que o sofrimento nos ensina, nós precisamos aprender com isso, é olhar para além da provação. É tentar tirar um proveito da dor e do sofrimento. Você nunca parou para pensar assim, por que você está sofrendo aquilo que você tem sofrido? Por que Deus tem permitido determinado sofrimento, determinada dor? Deus usa até os ataques de Satanás para fortalecer a sua igreja. A dor e a provação, é uma maneira didática de Deus formar o seu caráter em nós. Há um propósito. Há um propósito. A última, ele é generoso. Ele é generoso. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Às vezes nós achamos, meus irmãos, que nós precisamos ter uma vida perfeita de fidelidade para recebermos a coroa, como se fosse um prêmio pelo nosso desempenho e pela nossa conquista. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, o que Cristo está querendo dizer aqui, é que aqueles que perseveram até o final recebem a coroa. Ou seja, o verdadeiro cristão, aquele cristão verdadeiro que não é fake, é aquele que vai permanecer até o final. Lá em 2 Pedro vai dizer que Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de que tiverem sofrido por pouco de tempo, eles os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um alicerce firme. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Ou seja, nós somos frutos da generosidade de Jesus.